Condado de Uintah, Utah. Aninhado em um vale profundo, cercado por um dos mais altos cumes montanhosos da América do Norte, fica um infame terreno de 207 hectares, conhecido como Rancho Skinwalker. Os Utes nativos advertem contra uma presença sombria que existe nessa área, onde estranhos avistamentos nos céus, encontros com criaturas horripilantes, mutilações animais e outras inúmeras atividades paranormais são reportadas há séculos. O Rancho Skinwalker se tornou uma conexão de atividade onde muita gente afirma ter visto coisas estranhas. Ele fica em uma área em Utah que é basicamente um terreno desértico. E o que existe lá hoje é uma espécie de pradaria desértica. Mas o que a área é de verdade e o que acontece lá já são outras perguntas. É um lugar singular no mundo, onde os fenômenos se expressam de forma dramática. É também um dos centros de atividade de OVNIs e do paranormal cientificamente mais estudados da história. As lendas nativas americanas contam que existe uma presença sobrenatural no Rancho Skinwalker, desde a primeira presença humana na área, que, segundo provas arqueológicas, ocorre há pelo menos 10 mil anos. E os primeiros colonizadores europeus a passarem por essas terras, no final de 1700, tiveram suas próprias experiências bizarras, as quais foram registradas em seus diários. Os primeiros europeus a cruzarem a bacia Uintah, os monges franciscanos, declararam terem visto coisas sobre as fogueiras deles à noite, objetos estranhos que chamaríamos de OVNIs. As tribos indígenas que habitavam essa área tiveram essas experiências por gerações. Essa área, desde que o primeiro homem pisou lá, foi um lugar de atividade paranormal, de coisas estranhas no céu, de OVNIs. Existem tantas histórias do Rancho Skinwalker que vão de mutilações, de gado, até muito mais que isso. Tem histórias que falam que se você cavar o solo da propriedade, você fica doente. Até histórias estranhas de feras ocultas correndo para fora da mata. Eles já viram OVNIs, já viram várias criaturas, já viram coisas estranhas acontecerem no céu. Então, todos esses fenômenos diferentes já aconteceram naquele rancho. Então, muita gente se refere a ele como uma verdadeira Disneylândia da paranormalidade. É o fenômeno paranormal mais notório associado ao Rancho Skinwalker e a criatura a qual a propriedade recebe o nome. A associação do Skinwalker com esse terreno misterioso pode ser datado a meados do século XIX. Em janeiro de 1864, as disputas por terras entre os Navajos, os Utes e os militares dos Estados Unidos em Utah e no Arizona chegaram a um fatídico ponto. Após décadas de conflito, o exército removeu o povo navajo da área, forçando-os a fazer o que ficou conhecido como a Grande Caminhada para o Novo México. Os navajos culparam os Utes por ajudarem os militares. Então eles amaldiçoaram a terra que os Utes habitavam. E deve ter sido uma maldição muito forte, porque até hoje várias coisas muito interessantes acontecem lá. Para amaldiçoar a terra, os feiticeiros navajos tentaram conjurar uma entidade chamada Ienal-Dushi, ou Skinwalker. Tipicamente, um Skinwalker vai de 1,80 m a pouco mais de 2 metros. Ele é muito perigoso. Ele é descrito com uma aparência de lobo, mas ele anda sobre 2 patas. Então, inevitavelmente, meio que provoca o imaginário de um lobisomem. Essa questão dos Skinwalker é tão séria quanto um ataque cardíaco. Não é uma coisa para se menosprezar. Mesmo falar sobre eles me deixa em um certo perigo. Um Skinwalker é uma coisa do mal. Eles querem controlar as pessoas, as comunidades, as regiões e ter poder sobre as pessoas, que eles fazem isso a partir do medo. Os Utes até hoje em dia são muito respeitosos, são muito cuidadosos. Na verdade, eles mantêm sempre uma boa distância do Rancho Skinwalker. Eles acreditam fielmente que essa área é amaldiçoada e que não é só na bacia Uintah, que a concentração desse fenômeno, esse hospedeiro, está no Rancho Skinwalker.